Essa semana o governo russo lançou um projeto que gerou vários protestos na capital Moscou, chamado Programa de Economia Digital. Mas o que é isso exatamente? No meu ponto de vista, eu chamo de Muro de Berlim virtual. É isso mesmo, o que os russos querem com isso é exatamente trancar a internet sobre todos os dados que a rede envia para a Rússia, podendo controlar aquilo que exatamente eles querem que seja veiculado dentro do país e aquilo que eles não querem. Algo muito parecido, por exemplo, com o que a China adotou alguns anos atrás. Ou seja, tentar diminuir ao máximo possível que a informação chegue, sobretudo, ao cidadão comum russo e aqueles que já estavam se acostumando a uma cultura bem ocidental. Mas a questão não é só política. A principal preocupação do governo daquele país é, sobretudo, não deixar com que grandes potências, entenda-se, por exemplo, como Estados Unidos e os aliados da OTAN, consigam espionar o poderio bélico militar russo. A Rússia, inclusive, já contratou uma empresa que está fazendo estudos para modificar a estrutura dos seus provedores. E o curioso é que isso acaba vindo à tona após, recentemente, a OTAN ter feito várias acusações por parte da Rússia ter praticado ataques cibernéticos a outros países ocidentais. Se já não bastasse toda essa polvorosa que está acontecendo por lá, empresas que cuidam da transmissão de dados da rede mundial de computadores já disseram com todas as palavras: caso a Rússia adote de fato esse projeto e leve à frente, eles vão desligar definitivamente a transmissão de dados para o país. Ou seja, a Rússia vai acabar virando aí uma Coreia do Norte em termos cibernéticos. Vai ter uma internet que vai funcionar sim, mas apenas com sites do próprio país que seja operante. Então imaginem só, por exemplo, o próprio YouTube russo, as agências de notícias que vão transmitir apenas aquilo que eles querem para o povo. Ou seja, a coisa vai ficar mais ou menos como se fosse aquelas rádios AM do interior que a gente tinha 25, 30 anos atrás, que acabavam transmitindo a notícia depois de 1, 2, 3 dias que ela aconteceu. Afinal de contas, chegava, mas com aquele tremendo atraso. E como eu disse, aquilo que o governo quiser que o povo russo fique sabendo. Bom, pessoal, eu não sou um expert, um engenheiro cibernético, ou seja lá como a gente pode chamar isso. Mas, lendo várias matérias, principalmente no site da BBC, a coisa funciona mais ou menos dessa forma. Quando um país recebe os dados da rede mundial de computadores, ou seja, a internet, ela tem um servidor que, digamos assim, é praticamente uma porta aberta. Os dados entram e eles saem. E o que a Rússia está querendo fazer basicamente é uma modificação dentro desse sistema para que eles possam de fato sim censurar, embora eles digam para o povo em primeira instância que não vai ser exatamente isso, e eles possam ter o controle de todas aquelas informações que estão entrando no país. Mas, por um outro lado, eles vão poder ver tudo o que está acontecendo do outro lado, né? Seria mais ou menos como, por exemplo, eu fecho a porta da minha casa para você, mas eu posso entrar na sua casa a hora que eu bem entender. A população fez vários protestos, como eu já até mostrei algumas fotos essa semana em Moscou, pois é aquela coisa, né? Quem tem a perder com isso é o povo. A Rússia sempre foi, sempre será um país que coloca os seus interesses militares acima de tudo. Eu até brinco com alguns amigos de origem estrangeira que eu tenho, dizendo o seguinte: você quer ser alguém na Rússia?
você tem que ser um militar, ok? Se você não for um militar, dificilmente você vai ter uma vida bem sucedida, ou hora ou outra, se você for um atleta de grande rendimento, trazendo aquela cultura que já vem desde a cortina de ferro da União Soviética e possa representar muito, mas muito bem o seu país. Seja lá um medalhista olímpico, um atleta, digamos que de futebol, voleibol, de grande rendimento. Claro que você não vai chegar nem aos pés de um Neymar, de um Messi da vida em termos de dinheiro, mas vai ter status e representação nacional. Assim é a Rússia, ela não mudou e não mudará desde então. E agora, como eu disse ainda há pouco, na abertura, para mim isso é um grande muro de Berlim virtual. O povo vai sofrer demais, vai ter um acesso muito restrito à internet, não vai ter quem segure eles, afinal de contas não é um país que você pode chamar de democrático, eles batem o pau na mesa e pronto, e acabou. E ainda tem gente que endeusa esse tipo de governo, e ainda tem gente que bate palmas para um cara como Putin e seus seguidores, que nada mais são que discípulos da velha política da União Soviética. E por um outro lado, a gente tem que pensar também que o que envolve isso não são apenas os interesses militares. É claro que os interesses militares estão acima disso tudo, mas também tem aquela velha política de como ganhar dinheiro em cima disso. Imagina só se de repente, através desse controle rígido, a Rússia diga que o YouTube, o mesmo pelo qual vocês estão me assistindo nesse momento, não vai entrar mais naquele país, a não ser que gere um imposto daqueles bem gordos para eles. Imagine se por hora a tão ocidental Netflix decidam, por exemplo, que alguns filmes não poderão ser exibidos de acordo com os padrões de censura daquele país lá dentro. Ou até mesmo que o próprio site de filmes não possa ser transmitido ou simplesmente entrar na Rússia, a não ser que troque por um bom bocado de dólares. É isso exatamente o que representa esse projeto russo. E eu digo sem menor medo de arriscar, os dias ocidentais, aliás, desculpem, os dias da cultura ocidentalizada russa estão com os dias mais do que contados, lamentavelmente. E a gente apenas torce para que essa moda não possa pegar aqui pelo Brasil, quem sabe em alguns próximos anos futuros. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.